A Alemanha acaba de lançar uma arma que pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia. E o Kremlin está em pânico? Quando se pensa na Alemanha, logo vem à mente sua excelência em tecnologia, engenharia e inovação. E agora, essa tradição tecnológica resultou em um golpe devastador contra o exército russo. Uma nova arma alemã foi projetada para transformar os piores pesadelos de Vladimir Putin em realidade. E a situação para ele só piora. Neste exato momento, 6.000 dessas armas estão a caminho da Ucrânia, com mais unidades prometidas no futuro. A novidade permitirá que os drones ucranianos se tornem verdadeiros exterminadores de soldados russos no campo de batalha. Mas o que torna essa arma tão especial? Quem a fabrica? E por que Putin está tão preocupado com sua chegada? É isso que vamos revelar agora. Seja bem-vindo ao Fires Fronteiras. A chegada dos drones caçadores. No dia 13 de fevereiro, a fabricante de drones e especialista em inteligência artificial, Helsing anunciou a entrega de 6.000 unidades do HX-2 para a Ucrânia. Essa máquina de guerra foi revelada ao mundo em dezembro de 2024, e seu grande diferencial é justamente o sistema autônomo de inteligência artificial que controla suas armas. Diferente dos drones convencionais, que exigem um operador para cada unidade, o HX-2 pode operar de forma independente. Com um único comando, ele consegue identificar alvos, coordenar ataques e agir em enxames, tornando-se uma arma devastadora. A tecnologia que assusta o Kremlin, o maior trunfo do HX-2 está na sua capacidade de agir sozinho. Ele pode ser lançado no campo de batalha e, usando seus sensores e inteligência artificial, caçar alvos russos sem precisar de controle humano direto. Isso significa que, mesmo que a Rússia tente bloquear suas comunicações, o HX-2 continuará sua missão, encontrando e destruindo tanques, artilharias e fortalezas de forma autônoma, rápido, imprevisível e mortal. Esse drone representa um novo nível de ameaça para as tropas russas. Imagine centenas, ou até milhares, desses drones caindo sobre as forças russas como um enxame implacável. Uma verdadeira nuvem de caçadores, onde a inteligência artificial decide quem vive e quem morre. Uma arma barata e devastadora. A Helsing projetou o HX-2 para ser relativamente barato e fácil de produzir em grande escala, pois na guerra moderna quantidade importa tanto quanto qualidade. Com essa estratégia, a Ucrânia pode receber um número massivo de drones, tornando-os uma força dominante no campo de batalha. A empresa afirma que aprendeu com a guerra na Ucrânia para desenvolver um drone perfeito para as necessidades do país. E agora, com milhares dessas armas a caminho, o exército russo terá que enfrentar um inimigo que nunca dorme, nunca hesita e nunca para de caçar. Será essa a virada decisiva no conflito? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe o Fires Fronteiras para mais atualizações. A Helsing, uma multinacional de origem alemã com sede em Londres, está prestes a se tornar um nome temido no campo de batalha. A empresa está construindo uma nova fábrica no sul da Alemanha, que será responsável pela produção do temido HX-2, um drone de combate que promete revolucionar a guerra moderna. Com essa fábrica e uma grande encomenda de seu principal cliente, a Ucrânia, a Helsing pode se tornar uma das maiores fabricantes de drones militares do mundo. E o que isso significa? Significa que o HX-2 pode transformar a máquina de guerra ucraniana em uma ameaça aterrorizante para Vladimir Putin. Esse drone é um verdadeiro pesadelo para qualquer exército inimigo. E eu vou te mostrar por quê. O HX-2 foi criado para enfrentar de igual para igual os temidos drones russos, Lancet 3. E a semelhança entre eles não é coincidência. Assim como o Lancet, o HX-2 possui asas em formato de X e aletas de cauda semelhantes, além de compartilhar o mesmo propósito. Ambos são drones kamikaze, carregados com explosivos e programados para atingir alvos estratégicos. Mas se o HX-2 fosse apenas uma cópia do Lancet, já seria uma vantagem enorme para a Ucrânia. Afinal, o drone russo não é nada desprezível. O Lancet 3 pode percorrer até 40 km, a uma velocidade de cruzeiro de 110 km por hora, sendo difícil de derrubar. Ele tem uma autonomia de 40 minutos
ideal para sobrevoar áreas de conflito e atacar assim que um alvo aparece. Com um peso de decolagem de 12 quilos, incluindo 3 quilos de explosivos, o Lancet é uma arma poderosa contra tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia. Mas o HX-2 supera o drone russo em todos os aspectos. Para começar, ele tem um alcance de 100 km, mais que o dobro do Lancet 3. Enquanto a maioria dos drones kamikaze atinge entre 30 e 80 km, o HX-2 vai muito além. Isso permite que ele opere em áreas onde os drones convencionais simplesmente não chegam. Melhor ainda, os sistemas de defesa russos não estão preparados para ataques de drones a distâncias tão longas, o que dá à Ucrânia uma vantagem estratégica brutal. E tem mais, o HX-2 mantém o mesmo peso de decolagem do Lancet 3, com uma ogiva de cerca de 3 kg, mas sua velocidade é muito superior. Ele pode atingir incríveis 220 km por hora. Isso significa que o drone não só tem maior alcance, como também chega ao alvo muito mais rápido, reduzindo a chance de ser abatido antes do impacto. Tudo isso já faria do HX-2 uma arma aterrorizante para o exército russo. Mas há um detalhe que muda completamente o jogo, e que a Rússia nunca viu antes no campo de batalha: um software de inteligência artificial avançado, que torna esse drone ainda mais letal. O HX-2 não é apenas um drone, ele é o futuro da guerra. A principal especialidade da empresa Helsing é o desenvolvimento de software, com foco específico em inteligência artificial voltada para sistemas de defesa. Agora, essa tecnologia está sendo aplicada aos drones, mudando completamente o cenário da guerra. O grande diferencial do novo drone é sua inteligência artificial embarcada, que o torna completamente imune às táticas de guerra eletrônica utilizadas pela Rússia. No passado, as forças russas conseguiram neutralizar enxames de drones ao embaralhar seus sinais, tornando impossível para os operadores controlá-los. Mas isso não funcionará contra o novo modelo, que opera de forma totalmente autônoma, sem a necessidade de controle humano. Essa tecnologia também impede que a Rússia consiga rastrear a origem dos ataques. Atualmente, as forças russas detectam as estações de controle utilizadas pela Ucrânia e as destroem, derrubando os drones em operação e eliminando seus operadores. Essa estratégia tem causado enormes perdas para a Ucrânia, que viu milhares de drones serem abatidos apenas no mês de maio de 2023. Mas agora tudo mudou. A inteligência artificial do novo drone garante que, mesmo que os sinais sejam interrompidos, ele continue perseguindo seus alvos sem qualquer intervenção humana. Ou seja, mesmo que a Rússia destrua as estações de controle, isso não terá impacto algum. Os operadores continuam sendo importantes, pois podem monitorar e aprovar decisões quando a conexão está estável. No entanto, se essa comunicação for cortada, o drone segue seu curso, atacando de forma independente, e a situação para a Rússia pode ficar ainda pior. Além da autonomia, os drones contarão com um software avançado da Helsing, que permite a comunicação inteligente entre eles. Um drone pode identificar um alvo e imediatamente transmitir suas coordenadas para os demais, organizando ataques coordenados e devastadores. Essa tecnologia multiplica a força de ataque em 10 vezes, segundo a própria Helsing. Imagine o impacto disso no campo de batalha. Se antes os soldados russos já entravam em pânico ao avistar um único drone controlado remotamente, agora terão que enfrentar um enxame de máquinas autônomas, operando com inteligência própria, caçando alvos e chamando reforços para ataques massivos. Além de aumentar o poder ofensivo, essa inovação reduz drasticamente os recursos necessários para manter os drones no ar, permitindo que a Ucrânia maximize sua capacidade de combate com um número reduzido de operadores. A guerra eletrônica russa, que antes era uma grande vantagem, agora pode se tornar irrelevante. O campo de batalha nunca mais será o mesmo. Imagine um único operador coordenando múltiplos drones, HX-2, todos circulando furtivamente atrás das linhas inimigas. De repente, um deles detecta um alvo e, em segundos, a informação se espalha como um raio. Esse sistema inovador representa um avanço sem precedentes no campo de batalha, algo que as forças de Vladimir Putin nunca enfrentaram antes. Mas o impacto dessa tecnologia vai muito além.
O software Ultra, que já vem instalado de fábrica em cada drone HX-2 que a Ucrânia recebe, pode ser um divisor de águas. Se ele for compatível com outros drones ucranianos ou até mesmo com sistemas de artilharia e defesa aérea, o país poderá transformar boa parte do seu arsenal militar em uma vasta rede coordenada por inteligência artificial. O que isso significa na prática? A Rússia terá que lidar com enxames de drones que não apenas identificam alvos em tempo real, mas também transmitem coordenadas para ataques de precisão. Imagine um sistema onde artilharia, defesa aérea e drones trabalham juntos como um organismo único e letal. E tem mais. Lembra-se dos planos da Helsing, de construir uma fábrica de resiliência no sul da Alemanha? Essa instalação já é capaz de produzir 1.000 HX-2 por mês. Isso significa que, além dos 6.000 drones já operando na Ucrânia, o país pode receber 1.000 novos HX-2 mensalmente, garantindo reposição imediata para qualquer perda em combate. Mas essa é só a ponta do iceberg. A Helsing não pretende parar na Alemanha. Ela planeja espalhar fábricas de resiliência por toda a Europa, elevando a produção para dezenas de milhares de drones por mês. Segundo Grunberg Scherf, cofundador da Helsing, a guerra na Ucrânia prova que tecnologia avançada pode superar a desvantagem numérica contra equipamentos mais antigos. Em outras palavras, qualidade vence quantidade. O problema para Putin não é apenas o HX-2. É o que ele representa. Essa tecnologia pode mudar completamente a forma da chamada Operação Militar Especial, tornando-se um verdadeiro pesadelo estratégico para a Rússia. E a ironia? As ações de Putin uniram a Europa contra ele. Sua invasão, em vez de dividir os países da União Europeia, fortaleceu sua aliança e impulsionou investimentos maciços em defesa. O apoio cada vez mais distante de Donald Trump à Europa só reforça esse movimento. Agora, a União Europeia quer ser forte o suficiente para se defender sozinha. Putin esperava um Ocidente fragmentado e indeciso. Em vez disso, viu a Finlândia e a Suécia se juntarem à Organização do Tratado do Atlântico Norte e testemunhou potências como França e Alemanha, repensando sua postura geopolítica. Ele queria enfraquecer a Europa, mas pode ter sido seu maior aliado na criação de uma força militar europeia mais unida e poderosa do que nunca. Com o desenrolar da guerra na Ucrânia, a Europa se fortaleceu de maneira surpreendente, unindo-se contra Vladimir Putin e seus objetivos expansionistas. O continente agora se vê mais solidário do que nunca, com uma resposta coletiva que vai além das fronteiras nacionais. As fábricas de resiliência da Helsing, espalhadas por toda a Europa, são o símbolo dessa nova era de colaboração, desempenhando um papel crucial na produção de drones avançados, como o XH-2, que estão diretamente ligados à nova unidade europeia. A proposta da União Europeia de criar um mercado único de defesa é um reflexo desse poder coletivo. A Comissão Europeia planeja garantir que seus Estados-membros adquiram, em conjunto, pelo menos 40% de seus equipamentos militares de fabricantes localizados dentro da Europa, destinando até metade de seus orçamentos de compras para esse objetivo. As fábricas da Helsing estão no epicentro desse esforço, acelerando a produção de tecnologias essenciais para a defesa do continente. A mudança de paradigma é clara. A Europa não está mais disposta a enfrentar a Rússia sozinha. Após a invasão da Ucrânia, as nações europeias entenderam que a melhor forma de enfrentar um líder autoritário e expansionista como Putin é se unir. As fábricas de resiliência da Helsing são um reflexo dessa nova abordagem coletiva, transmitindo uma mensagem poderosa a Putin. Ele não está lutando apenas contra a Ucrânia, mas contra toda a Europa, que agora se posiciona firmemente contra suas ambições. No campo de batalha, a situação para Putin não é mais favorável. A introdução do XH-2 nas forças ucranianas aumenta exponencialmente sua capacidade de atacar com precisão e em grande escala. Em vez de depender de um ou dois drones para atingir um único alvo, a Ucrânia agora pode lançar centenas, até milhares de drones, todos coordenados para destruir tanques e unidades de artilharia russas. Essa estratégia kamikaze enfraquece as ofensivas,
russas antes que elas sequer cheguem às fortificações ucranianas, resultando em menos pressão sobre a Ucrânia e mais baixas para a Rússia. Um golpe devastador para o Kremlin. Além disso, a produção interna de drones na Ucrânia tem sido um grande trunfo. Enquanto a Rússia luta para manter seus estoques, a Ucrânia tem uma capacidade impressionante de fabricar drones em massa. Com a capacidade de produzir 4 milhões de drones por ano, a Ucrânia supera a Rússia, que consegue fabricar apenas 1,4 milhão. Isso significa que, mesmo com os 6.000 drones XH2 vindos de fontes externas, a Ucrânia tem a capacidade de dominar os céus, criando uma força aérea indomável, capaz de neutralizar a superioridade dos equipamentos russos. A Ucrânia finalmente superando a Rússia em tanques? O impacto dos drones na guerra. Desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o número de tanques sempre foi um fator determinante no campo de batalha. No começo do conflito, a Rússia possuía uma vantagem esmagadora nesse aspecto, contando com milhares de blindados, prontos para avançar sobre o território ucraniano. No entanto, essa realidade pode estar mudando de forma significativa. Em janeiro de 2025, o renomado repórter de guerra David Axe, da Forbes, fez uma afirmação impressionante. Pela primeira vez, a Ucrânia pode estar superando a Rússia em quantidade de tanques em algumas partes da linha de frente. Se confirmada, essa mudança de cenário representa um marco na guerra, pois desafia a ideia de que a Rússia sempre teria superioridade numérica nesse tipo de armamento. Mas como isso foi possível? Afinal, a Ucrânia não tem uma grande capacidade de produção de tanques e depende fortemente do envio de blindados por seus aliados ocidentais. A resposta para essa reviravolta está no uso estratégico de drones militares, que vem desempenhando um papel crucial na destruição dos tanques russos. E essa tática não é um mero acaso. Segundo um influente blogueiro militar russo, a Ucrânia aperfeiçoou suas estratégias com drones de ataque, tornando-os uma ameaça cada vez maior para os blindados russos. Sempre que a Ucrânia posiciona unidades de drones perto da linha de frente, os tanques russos enfrentam enormes dificuldades para avançar, pois são identificados e atacados antes mesmo de conseguirem se aproximar para disparar. Mas a guerra está prestes a entrar em um novo estágio ainda mais perigoso. A chegada de um novo modelo de drone pode tornar esses ataques ainda mais eficazes, revolucionando completamente a maneira como os combates acontecem. HX-2, o drone que pode mudar o rumo da guerra. A introdução de drones no campo de batalha não é novidade, mas a Ucrânia tem levado essa estratégia a um novo patamar. Agora, com a chegada do HX-2, um drone altamente avançado movido por inteligência artificial, o equilíbrio de poder pode mudar ainda mais. Diferente dos drones convencionais, que precisam de múltiplos operadores e têm alcance limitado, o HX-2 é capaz de operar em enxames, ou seja, várias unidades podem agir juntas de forma coordenada, sem a necessidade de controle humano constante. Isso significa que um único operador pode comandar um ataque devastador contra diversos alvos ao mesmo tempo. Além disso, o HX-2 possui uma tecnologia avançada de reconhecimento, permitindo que ele identifique, rastreie e ataque veículos inimigos com precisão cirúrgica. Essa capacidade faz com que tanques russos, veículos blindados e até sistemas de defesa aérea fiquem extremamente vulneráveis, pois os drones podem atacar de diferentes ângulos e a qualquer momento, sem dar chance de reação. E tem mais. Mesmo que os operadores do HX-2 sejam eliminados, o enxame de drones pode continuar operando, seguindo rotas e alvos pré-programados. Isso representa uma ameaça inédita para a Rússia, que já vinha enfrentando dificuldades com os drones convencionais, utilizados pela Ucrânia. O impacto dessa nova tecnologia pode ser devastador para as forças russas, especialmente em regiões onde a Ucrânia já tem vantagem no terreno. Se bem utilizados, os HX-2 podem transformar certos trechos da linha de frente em verdadeiras zonas proibidas para os tanques russos, reduzindo ainda mais a capacidade ofensiva de Moscou. O impacto do HX-2 na estratégia da Ucrânia. Com a introdução do HX-2, a Ucrânia pode estar prestes a consolidar uma nova fase no conflito. Ao longo da guerra,
Kiev já demonstrou uma enorme capacidade de adaptação e inovação, principalmente no uso de tecnologia, para compensar sua desvantagem numérica em armamentos pesados. Agora, com esses drones avançados, essa vantagem tática pode ser ampliada ainda mais. Uma das principais estratégias que a Ucrânia pode adotar é a criação de zonas de exclusão para tanques russos. Como os HX-2 podem atuar em enxames e atacar de forma coordenada, certas regiões da linha de frente podem se tornar praticamente impenetráveis para blindados inimigos. Isso significa que a Rússia pode ter dificuldades crescentes para manter suas ofensivas, já que suas colunas de tanques serão destruídas antes mesmo de chegarem ao combate direto. Além disso, esses drones podem ser usados para minar as rotas de suprimento da Rússia, atacando caminhões de combustível, depósitos de munição e centros de comando. Isso enfraquece a capacidade russa de manter suas forças operacionais na linha de frente, criando ainda mais dificuldades logísticas para Moscou. Outro fator crucial é a possibilidade de a Ucrânia expandir seus pontos fortes ao longo da linha de frente. Com os HX-2 proporcionando maior proteção contra blindados russos, Kiev pode reforçar suas defesas em áreas estratégicas, consolidando sua posição e até preparando futuras contraofensivas. Mas diante dessa nova ameaça, como a Rússia pode reagir? Será que Moscou conseguirá desenvolver uma resposta eficaz contra os enxames de drones? A resposta da Rússia. Como Moscou pode enfrentar os HX-2? Diante da ameaça representada pelos HX-2, a Rússia não pode ficar parada. Moscou já enfrenta dificuldades para lidar com os drones convencionais utilizados pela Ucrânia e agora precisará encontrar rapidamente uma forma de neutralizar esse novo tipo de tecnologia. Mas como fazer isso? Uma das primeiras respostas pode vir do fortalecimento dos sistemas de defesa aérea. A Rússia possui diversos sistemas antiaéreos, como o Pantsir S-1 e o Tor M2, projetados para derrubar mísseis e drones inimigos. No entanto, a grande questão é se essas defesas serão capazes de lidar com enxames inteiros de HX-2 que podem atacar de diferentes direções ao mesmo tempo. Outra estratégia russa pode ser o uso de interferência eletrônica. A Rússia tem investido fortemente em guerra eletrônica e já demonstrou a capacidade de bloquear sinais de comunicação de drones ucranianos. Se Moscou conseguir encontrar uma maneira de desativar ou desorientar os HX-2 por meio de bloqueadores de sinal ou armas de pulso eletromagnético, essa ameaça pode ser reduzida. Além disso, a Rússia pode optar por uma mudança tática no uso de seus blindados, evitando avançar em regiões onde os HX-2 estão operando e adotando novas formações que dificultem a identificação e ataque por drones. Isso exigiria um alto nível de adaptação e inteligência de campo, algo que nem sempre acontece de forma rápida em um conflito dessa escala. Por fim, há a possibilidade de Moscou desenvolver seus próprios drones enxame para enfrentar a ameaça dos HX-2. Se a Rússia conseguir criar veículos aéreos não tripulados com capacidades semelhantes, o campo de batalha pode se tornar um verdadeiro conflito de enxames de drones, mudando completamente a dinâmica da guerra. A grande pergunta que fica é: a Rússia conseguirá responder a essa ameaça a tempo? Ou os HX-2 darão à Ucrânia uma vantagem decisiva? O futuro da guerra e a era dos drones autônomos, a introdução do HX-2 na linha de frente, pode marcar um ponto de virada no conflito entre Ucrânia e Rússia. Se os drones forem tão eficazes quanto se espera, a guerra poderá entrar em uma nova fase, onde as máquinas assumem um papel ainda maior do que os soldados no campo de batalha. Isso levanta diversas questões, não apenas sobre o presente da guerra, mas também sobre o futuro dos combates em todo o mundo. O uso crescente de drones autônomos com inteligência artificial pode redefinir completamente a forma como exércitos se enfrentam. Antes, os tanques e a artilharia eram os principais instrumentos de domínio no campo de batalha. Mas agora, enxames de drones podem tornar essas armas obsoletas. Se a Ucrânia conseguir utilizar essa tecnologia de forma eficaz, outros países poderão seguir o mesmo caminho, acelerando a transição para uma guerra onde máquinas inteligentes decidem os rumos do conflito.
No entanto, essa mudança também traz desafios. Com o uso crescente de drones autônomos, os combates podem se tornar ainda mais imprevisíveis e perigosos, já que sistemas de inteligência artificial podem agir de forma inesperada no campo de batalha. Além disso, o desenvolvimento dessa tecnologia pode dar início a uma corrida armamentista global de drones, onde países do mundo todo buscarão criar versões ainda mais avançadas para garantir sua superioridade militar. A questão agora é: qual será o próximo passo? A Rússia encontrará uma maneira de se defender? Ou os HX-2 darão à Ucrânia uma vantagem definitiva? O impacto dessa nova tecnologia será determinante para o rumo do conflito em 2025 e pode influenciar as guerras do futuro de uma forma que ainda nem conseguimos imaginar. E você, o que acha do HX-2? Será que ele realmente pode mudar o destino da guerra? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações sobre esse conflito e suas implicações para o mundo.